O assunto é aqui na tela da Band, vamos falar sobre longevidade. E tem um outro termo aí que eu esqueci como é que pronuncia, mas eu vou esclarecer já já para você. Tá aí, muito bem, falar também de hormonologia. Aí o nosso convidado já até me trouxe mais detalhes aqui. É só lembrar de hormônios que a gente vai entender o que significa isso. Estou recebendo o nutrólogo Caio Silva. Seja bem-vindo ao programa, que satisfação recebê-lo para falar de dois pontos que eu acho que é muito relevante. Todo mundo quer ter mais conhecimento, né? Porque a qualidade de vida está voltada às ações que o indivíduo toma no seu dia a dia, né? Sim, exato. Adilson, o prazer é todo meu para a gente poder falar daquilo que a gente mais gosta, né? Saúde. O que é longevidade, senão a gente está falando de saúde? Só que é uma saúde a longo prazo, né? Naquele momento que a gente mais precisa, né? E que horas que a gente tem que se preocupar com isso? Porque eu acho que essa é a grande questão. Percebe? Porque o camarada chega naquela altura, já está todo capenga, aí vai começar a se preocupar. É claro que ele consegue, né, resgatar uma qualidade relativa de vida, sim, mas se a gente pensa num prazo adequado, aí as coisas mudam de história. A gente precisa entender que o envelhecimento, ele é uma ladeira, né? Que todo mundo está descendo. O que a longevidade faz? Para quando que a gente começa a longevidade? Desde o momento que a gente nasce, né? No momento que a gente nasce, a gente já está descendo essa ladeira do envelhecimento. Então, a longevidade vem para melhorar a velocidade com a qual a gente desce essa ladeira. Então, longevidade é para todas as idades. A gente tem que se preocupar com longevidade desde as crianças lá. Desde o momento da pré-concepção, do momento de pensar em ter filhos, a gente já tem que estar pensando em longevidade. E qual que é a ligação direta que tem os hormônios, né? Aí você me trouxe um termo chamado hormonologia. O que é isso? O que ele tem a ver com essa questão da longevidade, da qualidade de vida da pessoa? Adilson, a hormonologia é a área da medicina em que a gente vai estudar os hormônios, né? A maneira como os nossos hormônios se comportam no nosso corpo. Então, todo o nosso corpo ele é regulado por uma série de hormônios. Pra você ter uma ideia, só da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente produz uma série de hormônios. Então, a hormonologia estuda a maneira como esses hormônios afetam a nossa vida e como a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida através desses hormônios. Então, hormonologia completa a longevidade, porque, afinal de contas, a cada dia que passa, a gente está produzindo cada vez menos hormônio e é por isso que a gente envelhece. Os nossos hormônios, Adilson, eles não caem porque a gente envelhece. A gente envelhece porque os nossos hormônios caem. Então, fica a dica, né? Olha o equilíbrio, então. Olha o equilíbrio. Se você baixa o índice, naturalmente você está mais exposto. Exato. Não dá para falar sobre esses dois pontos sem não colocar em questão a alimentação, né, doutor? Eu acho que esse é o ponto crucial. E hoje a gente vive numa era de industrialização, né, assim, catastrófica, digamos assim, né? A gente abandonou basicamente aquela alimentação orgânica, saudável ali, e foi muito para essa linha dos enlatados, até porque o dia da gente é muito corrido e você acaba se permitindo. O glúten, por exemplo, ele é muito agressivo? Olha, o glúten em si, ele é um alimento em que a gente não consegue digerir esse glúten. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar do glúten, porque a gente está vivendo também uma era de muita fobia alimentar. O glúten está embutido, né, em vários alimentos, né, como pão, né, tudo aquilo que é derivado do trigo vai ter glúten. Só que o nosso organismo ele não tem a capacidade de digerir esse glúten. Então imagina que aquilo que não é digerido e que está lá no nosso intestino, o nosso corpo vai interpretar, pessoal, esse glúten como sendo algo estranho para o nosso corpo. E ele vai combater esse glúten como sendo algo diferente daquilo que o corpo entende como sendo normal. Então isso gera uma resposta de ação inflamatória no intestino. E o nosso intestino absorve absolutamente tudo. Não há como a gente produzir hormônios, né? A gente está falando aqui desses hormônios, não tem como a gente produzir absolutamente nada se o nosso intestino não estiver funcionando da maneira como deveria. Então hoje o glúten é prejudicial no sentido de ser inflamatório para o nosso intestino. Algumas pessoas vão sofrer mais com isso, outras pessoas menos, mas todo mundo em algum momento da vida vai sofrer com essa inflamação crônica no intestino causado pelo glúten. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu posso melhorar a minha alimentação sem ser tão penalizado por essa minha vontade de comer aquilo que não é saudável? Sim. Pode. A gente precisa entender o seguinte, faz parte da longevidade ser feliz, né? Quando a gente fala, né, sobre essa questão alimentar, a gente vai ficar muito preocupado, né? Não vou mais poder comer o meu pão, não vou mais poder comer o meu macarrão. E não é bem assim que funciona. A gente precisa entender também que a gente tem que ter uma resposta individualizada de cada pessoa. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Adilson, cada pessoa é única. Cada organismo, cada metabolismo. E a gente precisa encarar
E é isso que a longevidade faz, é a gente encarar esse indivíduo como sendo único, né? Quem você é, né? Como a gente trata especificamente você? A gente sai desse tratamento, né, da massa, do grupo, e a gente passa a tratar a individualidade das pessoas. Então é por isso que é importante sempre buscar um especialista da área antes de tomar qualquer tipo de medida. Ah, Honorato, mas é investimento na sua vida. Sim. Né? Você tem que parar para avaliar como você quer chegar lá na melhor idade. Né? Depende de você, das suas atitudes. Sono, né? Depressão, está diretamente relacionado a esse comportamento que pode ser desencadeado justamente por uma má alimentação, né? E por uma insatisfação basicamente com o corpo e tudo mais, né, doutor? É exatamente isso. Ó, olha quanto a medicina hoje dá tanta importância para essa parte alimentar, né? Por que será? A gente sempre ouviu muito, né? Você é aquilo que você come, né? Eu costumo dizer que a gente não é o que come, a gente é o que o nosso intestino absorve. Então, imagina nesse intestino, né, por exemplo, inflamado pelo glúten. A gente deixa de absorver uma série de aminoácidos, uma série de minerais. Por exemplo, né, na depressão, Adilson, a gente é muito dependente de um neurotransmissor chamado serotonina. Serotonina é o neurotransmissor da alegria, prazer, felicidade, saciedade. E esse neurotransmissor, ele começa a ser produzido no nosso intestino, através da absorção de um aminoácido chamado triptofano. Então, imagina um intestino inflamado que não absorve esse triptofano. Essa pessoa vai estar mais suscetível, né, a esses processos depressivos. E isso vai influenciar também no sono. Porque esse neurotransmissor serotonina, ele é precursor de um hormônio chamado melatonina, que a gente tanto tem falado, né? Melatonina, hormônio do sono. E pode observar que pessoas que sofrem de estados depressivos e ansiosos vão ter mais dificuldade em dormir, né? É quase que uma regra, né? Você vê pessoas nessas situações com dificuldade de dormir. Por isso que é sempre bom falar sobre a investigação do caso pontual, né? Cada cidadão passa por situações diferentes e reagem diferentemente acerca de determinados tratamentos. Eu tinha muita coisa para perguntar para o senhor aqui, mas infelizmente o tempo não vai permitir. O senhor está atendendo aqui em Porto Velho, quais são os meios para encontrar o senhor? Estamos atendendo aqui na clínica de Agvida, né, que fica lá na Calama. A gente tem a nossa rede social, né, o nosso Instagram, que é o @cronoslongevidade, onde a gente sempre coloca muita matéria interessante. Tudo isso que a gente está falando aqui, você vai encontrar lá no nosso Instagram. E lá tem todos os nossos canais de comunicação para marcação de consultas. A gente vai ter lá no nosso Instagram, @cronoslongevidade. Perfeito. Olha, o Dr. Caio Silva, ele é nutrólogo, e a gente tinha, por exemplo, aqui uma das curiosidades que eu tinha, foi bem legal a proposta, a idade cronológica e a idade biológica, né? Qual a idade que eu acho que eu tenho, que eu aparento ter e que realmente eu tenho, que tem a ver justamente também com essa questão que é uma das especialidades do doutor, né? A menopausa, a andropausa, o que tem de influência sobre isso? Né? Com que tempo devemos começar a se preocupar? A gente até falou superficialmente. As mulheres têm entrado na menopausa cada vez mais cedo. Está relacionado à alimentação? Muito provavelmente. Olha, tem um monte de questionamentos que a gente gostaria de fazer, mas infelizmente o tempo não permite. Agradeço muito pela vinda. Nutrólogo Caio Silva, falando sobre longevidade e hormonologia. Um grande abraço ao senhor, muito obrigado. Adilson, o prazer foi todo meu. Maravilhoso o nosso papo. Perfeito. Venha mais vezes, tá? Já que está vindo toda semana, faz uma paradinha sempre no Band Cidade.